Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. As minhas primeiras palavras foram de saudade e de gratidão. Agora, gosto de dar uma palavra de esperança e de confiança, certo como estou, e que os brasileiros constituem um pouco. O Brasil é uma nação consciente, com um futuro de todos eles digno e que todos seremos prósperos. São estes e sinceros votos de poder retomar o seu lugar junto à família, no seu mais antigo membro e no seio da pátria, o seu modesto posto e simples cidadão. E junto à família, que todos desejamos sólida, e junto à pátria, que ardentemente ambicionamos vigorosa, nós filhos de Deus, cada um de nós pode, todos devemos trabalhar pela prosperidade e pela grandeza do Brasil. As promessas do candidato da Aliança Liberal e as afirmativas do discurso de posse do chefe do governo provisório em 13 de novembro de 30 foram ultrapassadas, pois conseguimos organizar o trabalho nacional segundo os princípios cristãos da justiça social, sem abalos econômicos. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Ele sabe perfeitamente o que isso vale, o que isso representa como patrimônio cultural e material, sobretudo na hora de lutas e incertezas que vive o mundo, quando os povos civilizados sofrem provações tremendas, divididos e dizimados pela guerra. Trabalhadores do Brasil, depois de quase 6 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos. E para dizer que voltei, a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Ao Poder Judiciário não lhe tem faltado nem faltarão, mas que o respeito, a estima e o apreço deliberados, com a indisfarçada intenção de dar exemplo, nunca descontinuado, da valorização não só dos arrestos da justiça, como das prerrogativas de seus membros, tanto da de ordem pessoal, quanto dos seus atributos funcionais, no plano federal como na esfera local. Igualmente procede o Poder Executivo em relação ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados, com os quais repartiu em muitos casos as responsabilidades. Brasileiros, até agora expus com a alma aberta como penso administrar o Brasil quando o povo brasileiro me honrar com a investidura de presidente de todos os brasileiros. Neste momento em que a voz dos candidatos vai ceder lugar à decisão alta e soberana do povo, quero sinceramente ter o único gesto, que para mim é o mais sagrado que um
um homem de consciência possa ter. Juro com a mão e a alma sobre a Constituição do Brasil e perante Deus defender a liberdade de cada cidadão brasileiro. Juro defender um regime democrático que é a vitória dos direitos do povo. Juro amparar as conquistas dos homens que nas fábricas e nos campos, com o seu suor, trabalham, lutam e sofrem pelo Brasil. Juro pela minha vida, sob a égide desta Constituição, lutar pelo povo e em prol do progresso da nossa pátria imortal. Tomei conhecimento porque mais nesse tarde, documento, presidente. não, esse é um documento histórico. Eu acuso as forças de terríveis. Ocultas por quê? Se estavam na minha cara e estão na cara de todos. Então não é possível identificar as forças internacionais que ameaçam ocupar o Brasil e as poderosas forças nacionais, políticas e socioeconômicas, as quais eu não convinha como presidente, porque sou e era um homem livre. Todos. Em primeiro lugar, nenhuma escola deve funcionar em Porto Alegre. Meus amigos chineses, nestes poucos dias de convívio com o povo chinês e com os seus dirigentes, pude ver que esta não é a velha China, cheia de lendas e superstições, que os povos ocidentais encaravam com um misto de vago temor e uma admiração reverencial pelo desconhecido. O vosso país dá-me a sensação de uma renovada juventude dentro de si mesmo. Ao primeiro contato convosco, diante da recepção calorosa que nos proporcionastes, senti-me como se estivesse hospedado na casa de um velho e bom amigo. Viva a amizade cada vez mais estreita entre a China popular e os Estados Unidos do Brasil. Viva a amizade dos povos asiáticos, africanos e latino-americanos. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Meu procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversações. No processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1970. Senhor governador do Estado de São Paulo, senhores ministros de Estado, autoridades militares e civis aqui presentes, senhor prefeito da capital de São Paulo, senhores diretores dessa magnífica empresa que é a Ericsson do Brasil, meus senhores, meus amigos, que traz a ciência para o Brasil, que traz os elementos, enfim, que vem proporcionar o progresso desse grande país. Nesse momento eu estou cumprindo um dever dessa ordem. E a mim me agrada, e a mim me sensibiliza particularmente. Senhor Presidente, seja este primeiro momento um momento de fé e confiança. Fé no que havemos de construir juntos para o bem-estar dos nossos povos e confiança comum na causa da justiça, do progresso e da paz. É esta a mensagem que trago do povo brasileiro e de que peço seja Vossa Excelência o alto intérprete junto ao povo americano.
Oferecerei tão somente à meditação dos brasileiros que me ouvem, no sagrado recesso de seus lares, uma interpretação, a largos traços, do que foi o esforço até agora despendido pelo 4º governo da Revolução, no cumprimento da dignificante missão que lhe foi deferida. Desde meados de 1973, já se prenunciavam desanimadoras perspectivas para a conjuntura mundial em todos os quadrantes do globo. Acentuava-se dia a dia a disrupção do sistema monetário internacional, sem que se lhe vislumbrasse solução adequada e eficaz, alcançando-se unanimidade apenas numa perplexidade geral quase de todo paralisante. Os preços de matérias-primas e outros insumos essenciais, e sobretudo os do petróleo e seus inúmeros derivados, começaram a disparar, jogando para o alto as curvas de custo dos produtos intermediários e finais. Brasileiros, o movimento de março de 1964, como ficou dito na sua declaração de princípios, não traduziu o interesse e a vontade de um grupo, mas o interesse e a vontade da nação. Teve por objetivo assegurar ao novo governo os meios indispensáveis à obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil, de maneira a poder enfrentar de modo direto e imediato os graves e urgentes problemas que dependiam da restauração da ordem interna e o nosso prestígio internacional. Para isso, consoante deixou assentado, precisava institucionalizar-se, a fim de limitar, desde logo, os plenos poderes de que dispunha. Mantidos na sua substância os postulados da Constituição de 1946, cuidou-se da feitura de nova Constituição, promulgada pelo Congresso Nacional em 24 de janeiro de 1967. Cidadão de vida ilibada, de hábitos simples, ter falta de compostura e de decoro? Nunca eu acho que podia alguém me acusar de uma coisa dessa natureza. Não favoreci neta ou neto meu, não abusei da minha autoridade ao requisitar o envio de seguranças para minha residência. Não menti ao dizer que não tinha responsabilidade por atos administrativos na Fundação José Sarney. Sou isto sim, vítima de uma campanha sistemática e agressiva. Humildemente, como é do meu feitio, eu peço aos meus colegas que me julguem pela minha conduta austera, sem arrogância, respeitando todos e com todos mantendo boa convivência, e não pelas mentiras, pelas calúnias, pelas montagens, como se acaba de ver, pelas acusações levianas de desrespeito às pessoas. Peço justiça para que possamos sair da crise e voltarmos nesta casa ao ambiente de tranquilidade. Esta, na razão da minha personalidade, é o meu apelo, é a minha mensagem. O candidato do PT prega a luta armada, a invasão violenta de terras, o conflito. O deputado petista acredita que não precisamos de eleições diretas para termos uma democracia. Vejam vocês. Agora, ele quer negociar com os políticos mais antigos deste país, com os políticos que o povo, que você, que nós todos derrotamos nas urnas. Agora, usando de cambalacho, ele quer dizer que não acredita mais no que antes disse que acreditava. Quer dizer, minha gente, não tem palavra. O candidato do PT incentivou com seu sindicalismo selvagem uma porção de greves políticas, que não eram nem greves por causa de salário. Eram greves só para que ele se promovesse a si e ao seu partido. Agora, só porque é candidato a presidente, não ajudou ninguém mais a fazer greve, nem por melhores salários, porque ficou querendo bancar o bonzinho perante os poderosos. Isto, minha gente, não é ter honra. Isto, minha gente, não é ter coragem.
A grandeza dessa conquista transcende as circunstâncias do tempo eleitoral. Trata-se de um esforço de toda a nação, que coube ao presidente da República coordenar e administrar, a fim de, no cumprimento impostergável dever, deixar a seu sucessor, quem quer que seja o escolhido, moeda sólida, capaz de promover o desenvolvimento sem faltar à justiça. Estou certo de que, desta minha fé, comungam todos os senhores e todos os cidadãos brasileiros de boa vontade. Muito obrigado. Pertenço a uma geração que desde cedo sonhou com a reforma social em nosso país. Ansiava por participar dela. Foi ativa na universidade, tanto nas salas de aula como nas ruas. Lutou contra o arbítrio. Com a redemocratização, viu renascer as esperanças de mudar o país. Com a estabilidade da economia, percebeu que recuperamos os instrumentos para edificar um Brasil melhor. A vontade nunca faltou. E ela continua firme. O Brasil espera com impaciência por uma nação mais justa. Esta é a esperança que leio nos olhos dos milhares de brasileiras e brasileiros que encontro em minhas andanças pelo país. Estas são as vozes que ouço nas ruas. Esta foi a missão que recebi das urnas. Esta foi a mensagem enviada por um dos amigos mais queridos, Sérgio Mota, companheiro de uma vida de lutas, quando disse: não se pequene, cumpra seu destino histórico, coordene as transformações do país. Eu assim farei. Muito obrigado. Com humildade e ousadia. Mudar tendo consciência de que a mudança é um processo gradativo e continuado, e não um simples ato de vontade, não um arrobo voluntarista. Mudança por meio do diálogo e da negociação, sem atropelos ou precipitações, para que o resultado seja consistente e duradouro. O Brasil é um país imenso, um continente de alta complexidade humana, ecológica e social, com quase 175 milhões de habitantes. Não podemos deixá-lo seguir à deriva, ao sabor dos ventos, carente de um verdadeiro projeto de desenvolvimento nacional e de um planejamento de fato estratégico. Se queremos transformá-lo, a fim de vivermos em uma nação em que todos possam andar de cabeça erguida, teremos de exercer cotidianamente duas virtudes: a paciência e a perseverança. Não há razão para o pedido de impeachment contra mim. Acusam-me sem nenhuma base legal. Não cometi crime de responsabilidade. Não há contra mim qualquer denúncia de corrupção ou desvio de dinheiro público. Jamais impedi investigação contra quem quer que fosse. Meu nome não está em nenhuma lista de propina. Tampouco sou suspeita de qualquer delito contra o bem comum. A denúncia contra mim, em análise no Congresso Nacional, não passa de uma fraude. A maior fraude jurídica e política da história de nosso país. Sem ela, o impeachment sequer seria votado. O Brasil e a democracia não merecem tamanha farsa. Peço a todos os brasileiros que não se deixem enganar. Vejam quem está liderando este processo e o que propõe para o futuro do Brasil. Os golpistas já disseram que, se conseguirem usurpar o poder, será necessário impor sacrifícios à população brasileira. Não preciso de cargo público, nem de foro especial. Nada tenho a esconder. Sempre honrei meu nome. Na universidade, na vida pública, na vida profissional, nos meus escritos, nos meus trabalhos. E nunca autorizei, por isso mesmo, que utilizasse o meu nome indevidamente. E por isso,
quero registrar enfaticamente: a investigação pedida pelo Supremo Tribunal Federal será território onde surgirão todas as explicações. E no Supremo demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. Esta situação de dubiedade ou de dúvida não pode persistir por muito tempo. Isso comprova a confiança do mundo em nosso governo. O Brasil tem trabalhado para, em coordenação com seus parceiros sul-atlânticos, revitalizar a zona de paz e cooperação do Atlântico Sul. O Brasil está preocupado e repudia o terrorismo em todo o mundo. Na América Latina, continuamos trabalhando pela preservação e promoção da ordem democrática como base de sustentação indispensável para o progresso econômico que desejamos. A liberdade é o bem maior da humanidade. Faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. Também quero reafirmar minha solidariedade e apoio ao povo do Líbano pelas recentes adversidades sofridas. Temos um dos sistemas de pagamento mais avançados do mundo e vamos protegê-lo. Minhas amigas e meus amigos, quando tomamos posse na presidência da República em 2023, encontramos o Brasil isolado do mundo. Nosso governo, em apenas 2 anos e meio, abriu 379 novos mercados para os produtos brasileiros no exterior. Estamos construindo parcerias comerciais com a União Europeia, a Ásia, a África e nossos vizinhos da América Latina e do Caribe. Se necessário, usaremos todos os instrumentos legais para defender a nossa economia, desde recursos à Organização Mundial do Comércio até a Lei da Reciprocidade, aprovada pelo Congresso Nacional. Minhas amigas e meus amigos, não há vencedores em guerras tarifárias. Somos um país de paz, sem inimigos. Acreditamos no multilateralismo e na cooperação entre as nações. Mas que ninguém se esqueça, o Brasil tem um único dono: o povo brasileiro. Muito obrigado.